Queridos, abramos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Faremos a leitura do verso 30 até o verso 44. Saudamos a todos os irmãos que estão conosco nesta manhã, os que nos visitam também, aqueles que nos acompanham pela internet. Nós os saudamos em nome do Senhor Jesus. Ouçamos a leitura de Marcos, capítulo 6, de 30 a 44. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte no lugar deserto. Isso porque não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Oremos. Estamos diante, Senhor, do relato do milagre que Teu Filho fez ao multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Nós queremos pedir que Tu nos ajudes a entender o significado deste milagre, o que o Teu Filho desejou nos transmitir ao realizá-lo nas circunstâncias em que Ele o realizou, e de que nós nessa manhã sejamos alimentados por Ele espiritualmente, fortalecidos e tenhamos nossa necessidade suprida, para que não sejamos como ovelhas sem pastor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos visto, irmãos, que um dos objetivos principais do Evangelho de Marcos é mostrar a divindade de Jesus Cristo, que Ele era Deus, muito mais do que um profeta, um pregador itinerante ou um reformador do judaísmo. Ele era, na verdade, o Filho de Deus entre nós. Ele era o Messias prometido, esperado e guardado de Israel. Marcos faz isso, segue esse propósito do seu evangelho, registrando as curas, os exorcismos e os milagres que Jesus realizou. E ele faz isso até mais do que as palavras. Tanto é que Marcos tem sido chamado de o evangelho da ação, porque o Jesus retratado por Marcos está sempre fazendo alguma coisa. E entre uma narrativa e outra, Marcos coloca muito a preposição, a conjunção imediatamente, logo, e em seguida. Então, Jesus é como se Jesus estivesse com pressa, passando de um milagre para outro, uma cura para outra, e assim por diante. Mas é que esse é o objetivo de Marcos, demonstrar quem era Jesus através dos atos dele, daquilo que ele fez. Nós vimos na mensagem anterior como Marcos interrompe a narrativa do relatório que os 12 deram a Jesus da missão que tinham recebido, para explicar a morte de João Batista. E com isso
dando essa ênfase na morte de João Batista, no meio da missão dos 12 e no meio dos milagres que Jesus fazia, Marcos queria mostrar que aquele que haveria de morrer tragicamente na mão dos líderes judaicos era, na verdade, o poderoso Filho de Deus. E da mesma forma que João Batista morreu pela mão da autoridade do tetrarca Herodes, então o Filho de Deus haveria também de morrer na mão dos líderes judaicos. No nosso texto de hoje, Marcos retoma a narrativa dos milagres de Jesus e, em sequência, ele conta 3 desses milagres. Ele fala como Jesus multiplica pães e peixes para satisfazer uma multidão, que é o texto que nós lemos. Em seguida, ele vai falar de Jesus caminhando sobre o mar e acalmando o vento. E depois ele vai relatar a cura de numerosos doentes na região de Genezaré. Todas essas narrativas, elas são distintas, mas elas têm o mesmo objetivo. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Messias prometido. Embora ele tenha morrido na cruz, aparentemente em fraqueza, mas ele fez isso porque voluntariamente se ofereceu para tomar o nosso lugar. Porque os seus atos, as suas ações demonstram que ele era o Filho de Deus e que ninguém tomaria a vida dele à força. Ele só morreu porque ele deu a sua vida voluntariamente. Esse é o objetivo do Evangelho de Marcos, que tem sido chamado uma apologia ou uma defesa da cruz de Cristo. Vamos então para a narrativa do milagre. Ele é o único milagre de Jesus que aparece nos 4 evangelhos. É o único que aparece em todos os 4 evangelhos. Ele aconteceu, Marcos nos diz, depois do retorno dos apóstolos pela turnê missionária entre as vilas da Galileia. Verso 30, os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Mateus acrescenta um detalhe que nessa altura também foi comunicado a Jesus a morte de João Batista, que João Batista havia sido decapitado pelo rei Herodes. Esse encontro de Jesus com seus discípulos foi provavelmente na vila de Cafarnaum, que era a base para as atividades missionárias de Jesus. Ali Jesus recebeu o relatório dos discípulos, dizendo: Mestre, em teu nome nós expulsamos os demônios, no teu nome nós curamos os doentes e nós ensinamos e pregamos o reino de Deus nessas vilas aqui durante todo esse tempo. Então Jesus, diz aí o verso 31 até o verso 32, resolve levá-los para um lugar deserto para que eles possam descansar. Eles precisavam de um tempo de repouso. Embora o Evangelho de Marcos mostre Jesus sempre em ação, contudo não deixa de registrar que ele se preocupava também com o repouso. Era necessário um descanso. E aí é por isso que temos no verso 31, Jesus então lhes disse, depois que ouviu o relatório: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Por que Jesus escolheu um lugar deserto? Nós vamos ver mais adiante que talvez ele tinha um outro motivo, mas o motivo que Marcos apresenta aqui é porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e viam. Ou seja, o ministério de Jesus tinha alcançado uma popularidade tão grande que ele não conseguia, junto com os discípulos, tempo nem para comer. Vamos dar um tempo aí, gente, hora do almoço. Não tinha isso não, né? A fila andando, gente chegando, não tinha tempo para parar para comer ou para descansar. Era um ministério constante de cura, ensino, libertação, expulsão de demônios e mais gente chegando. Então Jesus vê que era necessário levar os seus discípulos para um lugar deserto, porque onde eles estavam era impossível algum tipo de descanso. Então o verso 32 nos diz que foram de barco para um lugar deserto à parte. Cafarnaum era à beira do mar da Galileia, não faltavam barcos, porque a boa parte dos discípulos de Jesus tinham sido pescadores. Então eles conseguem um barco e o plano de Jesus é ir para uma região deserta do outro lado do mar, da Galileia, né, o lago de Genezaré. Então eles embarcam e eles começam a atravessar o lago de Genezaré. Mas o plano de Jesus não dá certo, porque aí a notícia correu de que ele estava indo para o outro lado.
e foi aquela correria de gente a pé pelas margens do lago para estar lá quando Jesus chegasse. É o que diz aí os versos 33 e 34. Muitos, porém, os viram sair. O pessoal viu ele entrando no barco. Então, se a gente tem que escapar, tem que ser na calada da noite, né? Porque se o pessoal percebe, então eles vão atrás. Então, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. O que é que acontece? Quando Jesus chega do outro lado do mar, no lugar deserto onde ele pretendia descansar, já estava lá a multidão esperando por ele, gente que tinha ido a pé, margeando o mar da Galileia. Jesus, ao ver as multidões, então, em vez de ficar irritado, frustrado e decepcionado, porque ele não ia ter o descanso que era necessário, ele e os demais discípulos, em vez disso, o texto nos diz, no verso 34, que Jesus se compadeceu deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas carentes, precisando de orientação, precisando de comida, precisando de um rumo, de um líder, dispersas, sem qualquer noção do que fazer na vida. Assim era a nação de Israel, assim era todo aquele povo que vinha para Jesus. E Jesus, ao ver a situação e a sede e a fome que aquelas pessoas tinham de ouvir a palavra de Deus, então diz o texto que ele se compadeceu, uma palavra grega que tem como raiz a palavra tripa, né? Entranhas. Jesus se compadeceu, ele sentiu no íntimo dele uma emoção profunda por aquele povo, alguma coisa que o moveu a partir do mais íntimo do seu ser. É isso que a palavra compadecer significa. Apesar de que toda aquela multidão tinha líderes espirituais, tinha os escribas, tinha os fariseus, havia as sinagogas, o templo não estava muito longe de lá, apenas uma semana, talvez duas de caminhada para se chegar a Jerusalém. Assim mesmo, eles não eram instruídos nas coisas de Deus, estavam famintos e necessitados. Lucas, no relato paralelo, diz que Jesus acolheu as multidões. Além de se compadecer, ele acolheu aquelas pessoas. E João acrescenta que ele subiu para um monte, ali naquele lugar deserto, chamou para si as multidões e começou a ensinar-lhes a respeito do reino de Deus. E Mateus acrescenta que ele também curou ali muitos enfermos. Ou seja, o ministério continuou, tinha começado de um lado do mar, continuou do outro lado, intensamente, sem diminuir de intensidade nem um pouquinho. Ao final do dia, os discípulos então perceberam uma outra necessidade da multidão, ou seja, que estava todo mundo com fome, e que havia mulheres e que havia crianças, e que eles não queriam ir embora, o que era um grande problema. Então, os discípulos trazem essa necessidade a Jesus, diz aí o verso 35, como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto e já é bastante tarde. Já é tarde, mestre, nós passamos o dia todo atendendo essa multidão, o povo está aqui em pé, as mulheres, as crianças, o pessoal está com fome, ninguém estava preparado para passar esse tempo todo, veio gente de longe, né, de outras cidades. E o que é que nós vamos fazer? Jesus, nos diz o Evangelho de João, também já tinha percebido isso. E a solução que os discípulos trouxeram para Jesus está aí no verso 36. Mande essas pessoas embora. Despede as multidões para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. A ideia dos discípulos era Jesus impetrasse a bênção apostólica, encerrasse o culto e dissesse: vão embora, né? Acabou. Não tem, por hoje é só, vocês têm que comer, vão procurar algum lugar onde comprar alimento e tudo mais. Mas aí o Marcos nos diz que Jesus tem uma outra solução e que o objetivo dele, diz aí, quem diz isso é Mateus, era testar os discípulos
No verso 37, Jesus então se volta para os discípulos e diz: deem vocês mesmos de comer a eles. Por que mandar o povo embora? Deem de comer. Deem de comer a essa multidão. É claro que os discípulos não entenderam o que Jesus estava dizendo. Não entenderam o que Jesus está dizendo. E a reação deles, aí no final do verso 37, foi essa: nós iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Um denário era uma moeda romana que servia de pagamento para um dia de trabalho. Se você trabalhasse como diarista ou no campo de alguém, no final do dia você recebia um denário. Ou seja, 200 denários equivaleria mais ou menos, fazendo uma conta aqui, a 8 meses de trabalho de uma pessoa. Então, onde é que nós vamos encontrar 200 denários? Porque é isso que vai precisar para comprar pão para essa multidão. Foi a resposta dos discípulos, já apavorados com aquela perspectiva de Jesus. Jesus, na verdade, estava testando a fé dos discípulos, se os discípulos de fato já tinham entendido quem ele era e o que ele podia fazer. A partir do verso 38, Marcos nos diz como Jesus então toma a liderança e ele miraculosamente alimenta aquela multidão necessitada. Primeiro, ele manda saber quantos pães e peixes, o que é que tem na despensa? Foi a primeira pergunta. Descubram aí entre vocês, o que é que nós temos aí? Vamos fazer um levantamento do que tem. É o que diz aí o verso 38. Jesus disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. E aí o texto diz que eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. João acrescenta o detalhe que era um rapaz que tinha isso, era um menino que tinha isso. Eles acharam lá no meio da multidão, ali perto, um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Quando a gente pensa em pão aqui, vocês estão vendo aquele pão francês, né, na padaria. Mas o pão aqui era um pão de cevada, era mais um bolachão, que era o pão dos pobres. Era mais um bolachão redondo que eles usavam como sendo a comida básica da Palestina, feito de cevada. E os peixes aqui, vocês ficam logo pensando no tucunaré na brasa e tudo mais, não. Era provavelmente tipo sardinha no vinagre. Era como se fosse 2 sardinhazinhas envinagradas, que era o que se usava para farnel, ou usava como lanche, né, para ir quando o pessoal saía em viagem. Era só o que os discípulos acharam no meio da multidão. Então o Senhor Jesus pede que eles se organizem em grupos, verso 39 e 40. Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos, sobre a relva verde. É interessante que esse é um detalhe que revela a observação ou testemunho ocular. Marcos está escrevendo a partir de alguém que estava lá, da informação de alguém que estava lá e que notou que a grama era verde, que a grama estava fresquinha, não é? O que coloca esse milagre mais ou menos dentro do período da primavera na Palestina. A relva estava verde. É um dos sinais de que o relato de Marcos é baseado no testemunho ocular de quem estava lá. E Eusébio, muitos anos depois, o primeiro historiador da igreja, ao falar sobre o evangelho de Marcos, diz que Marcos escreveu este evangelho com base no testemunho de Pedro. E Pedro estava lá, e ele viu que a relva era verde. Então Jesus diz: faz o povo sentar em grupos de 50 e 100. O pessoal sentou na grama, conforme Jesus tinha dito. Verso 40. Eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e 50. E uma vez todo mundo acomodado, final de tarde, ninguém sabia por que era aquilo, né? Ninguém na multidão estava entendendo aquilo, mas obedeceram a orientação de Jesus. Então, na frente de todos, nos diz o texto, Jesus, verso 41, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Abençoou, ele deve ter dito assim: Pai, nós te agradecemos o alimento que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos pela tua provisão. Nós te agradecemos porque o Senhor nunca nos faltou. E agora abençoa esse alimento, de que ele possa
refazer as forças dessa multidão. E eu fico só pensando, os discípulos olhando, né? Dizendo, não vai dar, a conta não bate não, não é? Aquela multidão sentada lá e Jesus já agradecendo o alimento. Ele agradecendo o alimento quando tinha apenas 5 pães e 2 peixes e uma multidão de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças sentadas, e Jesus dizendo, muito obrigado que o Senhor vai, não é? O Senhor nos alimenta, o Senhor nos sustenta e abençoa esse alimento aqui na vida de todos. Em seguida, ele repartiu, diz o trecho, ele repartiu os pães e deu aos discípulos e disse, pode levar para a multidão. Não é? E os discípulos metiam a mão na cesta, tirava pão e metia a mão na cesta, tirava pão e metia de novo e o pão não acabava, né? E era só metendo a mão e o pão saindo, né? Saindo o pão. E Jesus fez a mesma coisa com os peixes. Pegou os peixinhos no farnel do menino, provavelmente, disse, Pedro, pode tirar e distribuir. Vai passando aí. Aí Pedro metia a mão, lá vinha peixe. E peixe saía e não parava o tempo todo, né? Até que, diz o texto, no verso 42, todos comeram. Todos comeram. E não só isso, e se fartaram. Não é que comeram um pedacinho, comeram o tanto que quiseram, até dizer assim, pode deixar, não aguento mais pão e peixe, né? já chegou, já estou plenamente satisfeito. Se fartaram, se satisfizeram, e verso 43, recolheram 12 cestos de pedaços de pão e de peixe. Talvez aqui a tradução não nos deixe ver, não é que eram pedaços assim, é que eram pães e peixes mesmo, não é? Eram unidades, não eram restos. Necessariamente a palavra que é usada aqui, ela não sugere que eram pedaços, como o pão partido, né? Um meio pão, um quarto de pão, mas era os próprios pães e peixes. E o João acrescenta que Jesus tinha dito para que nada se perca. E finalmente, o verso 44, Marcos diz que os que comeram os pães eram 5.000 homens, e Mateus acrescenta, além de mulheres e crianças. Fazendo uma conta por alto, a multidão devia ter pelo menos 20.000 pessoas. 20.000 pessoas que foram alimentadas naquela tarde memorável, quando Jesus multiplica pães e peixes. O que sempre me impressiona nesse relato é a simplicidade, não tem sensacionalismo aqui nenhum, percebem? Jesus não disse assim, olhem para mim, né? Olhem para mim, aí todo mundo olhou assim, não é Jesus? Oh Deus, não é? Abracadabra, não tem sensacionalismo nenhum. Acho que as pessoas até levaram algum tempo para entender o que estava acontecendo. Daí ele estava olhando, né? Saindo pão e saindo peixe, aí disse, peraí, já saiu mais de 5. Eram 5 pães, pela minha conta já vai em 12, já vai em 30. Como é isso? Não eram 2 pães? Já saiu mais de 30 daquela cesta. Como é que é isso? Né? Não tinha sensacionalismo nenhum, como a gente vê hoje. Pessoas que se dizem da parte de Deus ou fazendo coisas em nome de Deus, que fazem um carnaval, um circo, uma palhaçada em frente ou diante desse tipo de coisa, pretendendo estar curando pessoas ou coisas do gênero, fazendo milagres. Que diferença da discrição e da simplicidade de Jesus. Apenas levantou os olhos aos céus, abençoou os pães e os peixes, distribui aí com o pessoal. Eu espero que isso nos ajude a entender que o alvo de Deus com esses milagres não era causar esse tipo de sensação ou de maravilha no meio do povo, chamando a atenção para o milagre em si, mas para a pessoa de Jesus. Esse é o objetivo, é por isso que os milagres na Bíblia são chamados de sinais. Um sinal aponta para outra coisa além dele mesmo. Quando você está dirigindo e tem um sinal dizendo assim, hospital a 500 metros,
O sinal está apontando para outra coisa além dele. Você não vai parar em frente do sinal e pedir para marcar um atendimento com o médico, não é? O sinal está apenas apontando para outra coisa. Os milagres na Bíblia são chamados de sinais exatamente por isso, porque eles estavam apontando para outra coisa, estavam apontando para aquele que é o autor, aquele que fez estes sinais. Portanto, a concentração ou foco nos milagres em si é perder de vista o objetivo pelo qual eles foram feitos e pelo qual eles foram registrados na Bíblia, que é nos mostrar exatamente a autoridade do Senhor Jesus. Então, o que esse sinal nos ensina a respeito de Jesus? É essa pergunta que a gente tem que fazer. O que aquele milagre nos ensina a respeito de Jesus? E eu anotei aqui algumas coisas que eu queria compartilhar com os irmãos nesta manhã. Primeiro, sem dúvida, a sua plena divindade. Porque somente Deus pode criar, somente Deus pode fazer aquilo que Jesus de Nazaré fez naquela tarde. Somente Deus pode fazer isso, e Ele fez isso pelo seu próprio poder. Ele não fez isso em nome de Jeová, em nome de Deus, assim diz o Senhor, não como os profetas fizeram no passado. Ele fez aquilo pelo seu próprio poder, ele simplesmente deu graças e abençoou e multiplicou. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Portanto, esse sinal, junto com outros do Evangelho de Marcos, tem como objetivo nos confrontar com essa pergunta: você crê que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus e, portanto, Deus, plenamente Deus, verdadeiro Deus? Segunda coisa que essa narrativa nos ensina a respeito de Jesus é a profunda compaixão que ele tinha pelas pessoas. Diz o texto que ele viu a necessidade daquela multidão que era como ovelha sem pastor. Diz o texto que ele se compadeceu, moveu-se no íntimo de compaixão com a situação daquelas ovelhas perdidas, sem orientação, sem conhecimento de Deus. Diz o texto que ele usou o seu poder para alimentar aquela multidão. Ou seja, Jesus, sendo Deus, se compadecia profundamente da situação da nossa raça. Ele se compadece de nós, ele sabe das nossas necessidades e no seu íntimo ele se move em direção àquilo que nós precisamos. Mas eu creio que há também uma terceira lição, ou um terceiro ponto aí a respeito de Jesus, é que da maneira como Marcos registrou, na verdade, na maneira como Jesus fez aquele milagre, há vários detalhes e pontos que nos remetem ao Antigo Testamento. É impossível nós lermos esse texto, esse milagre que Jesus fez, sem de repente termos aquela sensação de déjà vu. Peraí, eu já vi isso em algum lugar. Isso aqui está me lembrando alguma coisa. E se você parar para examinar direitinho, você vai ver que Jesus, ao fazer aquele milagre do jeito que ele fez, parece que ele intencionalmente estava remetendo todas aquelas pessoas e depois os leitores para várias histórias do Antigo Testamento, a começar pelo fato de que ele escolheu um lugar deserto para alimentar a multidão. O que é que isso lembra a vocês? O povo de Deus, 40 anos no deserto, sendo alimentado por Deus. Note a similaridade. Jesus disse que aquele povo era como ovelhas sem pastor. O que é que isso nos lembra imediatamente? Nos lembra da palavra de Moisés, lá em Números, capítulo 27, que Moisés disse ao Senhor, no verso 16, que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre essa congregação, que saia diante deles, que entre diante deles, que os faça sair, que os faça entrar. Note, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Moisés já tinha dito: Deus, levanta um líder para o teu povo, para que o teu povo não seja como ovelhas que não têm pastor. Ao ver Israel nos seus dias, Jesus disse: estes são como ovelhas que não têm pastor. E ao dizer isso, como Jesus se apresentava então? Eu sou aquele de quem Moisés falou. Eu vim para suprir a necessidade desse povo que não tem pastor. Ou também, quando Jesus manda que
a multidão seja organizada em grupos de 50 e de 100, do que é que vocês lembram? Êxodo, capítulo 18, quando, sob orientação e conselho de Jetro, seu sogro, Moisés determina juízes e líderes sobre a nação de Israel que cuidassem de grupos de 50, de 100 e assim por diante, dividindo o povo em grupos com líderes para que os ajudassem. Moisés tinha feito a mesma coisa. Ou então, quando fala a relva verde, o que é que vocês lembram? Salmo 23, do bom pastor: ele me faz repousar em pastos verdejantes. O detalhe da relva verde não está aqui por acaso, remete ao Salmo 23, onde diz que o bom pastor leva as ovelhas e as faz descansar em pastos verdes. Ou então, o pão miraculosamente multiplicado, ele aponta para o maná que Moisés, por ordem de Deus, fez cair do céu durante 40 anos e alimentava o seu povo no deserto. No final diz que foram 12 cestos cheios. O que é que isso lembra? 12 tribos de Israel. Aquele povo representava o novo Israel, os discípulos de Jesus, o novo Israel que Cristo haveria de alimentar. Com tudo isso, nós não podemos deixar de imaginar que Jesus, de propósito, estava se revelando como o Messias, aquele de quem as Escrituras falavam, que seria o verdadeiro pastor de Israel, que alimentaria Israel, que no deserto haveria de fazê-los repousar em pastos verdejantes. Tudo aquilo lembra o banquete messiânico que os profetas falaram no fim dos tempos, quando o Messias vier, que ele vai se assentar com o seu povo, figura que o próprio Jesus vai usar mais adiante para descrever a vinda dele para se encontrar com o seu povo, o banquete messiânico tão esperado pelos judeus. E a gente não pode deixar também de notar a semelhança com o que alguns profetas fizeram lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, da história tão conhecida do profeta Elias multiplicando o azeite da viúva. Mas lembra que, como é que Elias disse? Assim diz o Senhor, não vai faltar azeite. Elias não fez pelo seu próprio poder. Ele disse, assim diz o Senhor. E o milagre que Eliseu fez também, está no segundo livro dos Reis, capítulo 4, quando Eliseu também multiplica pães e dá para os seus discípulos, dizendo, assim diz o Senhor, não vai faltar pão para vocês. Era como se Jesus quisesse dizer, eu sou aquele que foi prefigurado nos milagres que os profetas fizeram, eu sou aquele que foi antecipado por Moisés como sendo o profeta que haveria de guiar o povo de Deus para os pastos verdejantes. Eu sou aquele de quem Davi falou no Salmo 23, do bom pastor que cuida do seu rebanho. Queridos, diante desse texto e diante dessa narrativa tão rica e preciosa, o que nós devíamos fazer? Eu creio que a primeira palavra aqui é para os aflitos, os oprimidos, os sofredores, que se sentem desnorteados, perdidos, como ovelhas que não têm pastor. Nós temos um pastor que é Jesus Cristo. Ele nos alimenta, Ele nos guia e nos faz repousar em pastos verdejantes. Procure a orientação desse pastor, se sujeite a Ele, busque a comunhão com Ele, se submeta à orientação dEle, a sua vara e ao seu cajado que nos trazem consolo. Ele mesmo disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É esse o ponto dos evangelhos, nos apresentar Jesus como sendo aquele enviado por Deus para salvar a situação humana, para acudir os aflitos, os quebrantados e os necessitados. Ele nos chama nesta manhã a que confiemos nele. Talvez aqueles que estão em dúvidas e incertos a respeito do relato dos evangelhos, não são poucos os que questionam esse tipo de relato. Eu espero que nessa manhã fique claro para você, de fato, que Jesus é o Messias prometido. Veja como esse milagre, ele bate com coisas do Antigo Testamento escritas tantos anos antes, antecipando a chegada do Filho de Deus e do Messias de Israel. E a todos nós adoremos a Deus a quem aprove enviar o seu Filho
para que fosse o nosso Salvador, o nosso pastor e o nosso provedor. Adoremos a Deus e rendamos-lhe graças pela sua misericórdia para conosco, em nos dar um Salvador tão querido e tão amado como é Jesus. Oremos. Senhor, te damos graças pelo teu Filho, cheio de amor e de compaixão, que nos acolhe no meio da nossa angústia, no meio da nossa confusão, dos nossos medos, anseios, temores. Te damos graças porque Ele é aquele que haverá de nos guiar a pastos verdejantes, ao banquete messiânico, ao novo céu e à nova terra onde habita a justiça, onde terá apenas um só rebanho e um só pastor. Te damos graças, Senhor, porque por meio de Jesus nós temos o perdão de pecados e a plena satisfação das necessidades mais profundas do nosso ser. Abençoa teu povo reunido aqui nesta manhã, enche-nos de alegria com a tua presença, em nome de Jesus oramos. Amém.